Olá pessoal, Caio Calado falando aqui. A gente está começando a nossa aula 4 de 7 da nossa playlist introdutória sobre interfaces conversacionais. E hoje eu vou falar com vocês sobre a inteligência artificial para chatbots, ou interfaces conversacionais como um todo. Para tentar resumir um pouco essa aula, eu queria compartilhar com vocês uma citação do Amy Shewat do livro Design in Bots. Ela fala o seguinte: a IA hoje não é uma coisa única, mas um conjunto de ferramentas que designers e pessoas que desenvolvem bots podem utilizar para construir bots conversacionais. A inteligência artificial pode ajudar com muitas das complexidades que vem com essa nova interface, mas também adiciona uma complexidade e uma curva de aprendizado um tanto íngreme, se você realmente quiser entender essas ferramentas. Pois é, gente, a inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser utilizada nos projetos conversacionais, mas dependendo da forma que você queira utilizar essa ferramenta, talvez isso fique ou transforme, o projeto em algo um pouco complexo. Mas assim, tem muita ferramenta bacana no mercado que tenta, facilitar as coisas, mas se você não for da área ou não souber lidar com isso, isso vai ser sim algo um pouco complexo. Bem, nessa aula a gente vai explorar 6 tópicos. A gente vai falar um pouco sobre o processamento de linguagem natural. A gente também vai conhecer um pouco mais sobre intenções, entidades e slots. Vamos falar um pouco sobre conteúdos e respostas generativas, representação de conhecimento, reconhecimento de mídias e, por fim, eu vou falar sobre 2 conceitos que são muito interessantes, assim, que guiam a área como um todo, que se chamam jogo da imitação e o argumento do quarto chinês. O primeiro tópico que eu vou falar é sobre o processamento em linguagem natural. Se você viu as outras aulas, você vai lembrar que algumas das abordagens que eu mostrei, elas são baseadas no livro do Amy Shewat, que são o processamento em linguagem natural, gerenciamento de conversas, reconhecimento de mídias, análise de sentimentos e predição. Como a gente está falando do assunto de processamento em linguagem natural, é importante que você entenda que esse assunto é uma sub-área da inteligência artificial, que estuda a capacidade e as limitações da máquina de entender a linguagem dos seres humanos. O objetivo dessa área é ajudar os computadores a entender e compor textos. E quando a gente fala de entender, a gente está falando sobre reconhecer o contexto, fazer análise sintática, semântica, léxica e morfológica, criar resumos, extrair informação, interpretar sentidos, analisar sentimentos e até mesmo aprender conceitos com os textos processados. Essa mágica ela acontece através da interseção das áreas de ciência da computação com linguística, ou seja, a gente precisa de pessoas para lidar com a parte computacional e outras pessoas para lidar com a questão da língua humana, a linguística como um todo. Na prática, o que acontece é que os computadores são treinados com regras gramaticais para construir uma árvore de análise, que vai identificar as classes gramaticais dentro de uma frase. E uma vez que os computadores são capazes de entender os básicos da convenção da linguagem, perguntas e comandos simples, elas podem ser analisados com uma alta taxa de sucesso. Agora vem um grande desafio, que é essa parte que está sublinhada aí. Se a entrada do idioma for falada, em vez de escrita, surge um novo conjunto de problemas, que é a interpretação do áudio. Mas antes da gente chegar nessa parte do áudio, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Aqui é uma interação de uma pessoa com um bot de uma pizzaria. Quando a pessoa fala, eu quero comprar uma pizza, o bot em si, ele não sabe o que a pessoa está falando. Ele vai enviar essa frase para uma plataforma de IA, no qual vai armazenar essa mensagem para fins de análise e melhoria do modelo como um todo, e também vai consultar na sua base de conhecimento se existe uma intenção associada para essa mensagem de comprar pizza. Uma vez que a consulta for feita, a plataforma de IA ela vai dizer para o chatbot que, olha, eu identifiquei essa intenção aqui de compra com confiança de 99%. Mas aí vem a pergunta, o que é a intenção? E o que também é essa tal da entidade e os slots, Bem, vamos começar pela intenção. Quando a gente fala de intenção, isso na verdade se refere à interpretação de uma determinada mensagem que pode representar uma determinada intenção de uma pessoa. Geralmente, quando a gente vai criar um modelo de inteligência artificial, essas intenções elas precisam ter conjuntos de exemplos associados, no qual vão ajudar o modelo a identificar uma determinada intenção. Pode ser uma celação, ou até mesmo, no exemplo que eu dei para vocês, comprar uma pizza. Outra peça-chave é a entidade. As entidades são conjuntos de códigos, símbolos ou até mesmo palavras que representam um determinado valor. Por exemplo, existem diferentes formatos de datas. Pode ser mês, ano, dia, dia, mês, ano, enfim. Nesse contexto, as entidades ajudam os modelos de IA a interpretar e extrair esses valores de uma forma otimizada. Geralmente, quando a gente está usando entidades, a gente está querendo dar contexto para as intenções. Agora é a vez de a gente falar um pouco dos slots,
Só um ponto de atenção, pessoal, é que os nomes em si, eles podem variar um pouco dependendo da plataforma que você esteja usando, tá? Mas os conceitos em si, eles são bem por aí mesmo, tá? Só para você não se confundir ou estranhar alguma coisa. Mas enfim, os slots, eles são um conjunto de entidades que estão relacionadas a uma determinada intenção. Então, por exemplo, vamos pensar aqui que você vai comprar uma passagem de ônibus numa rodoviária. Quando você for chegar no caixa, você vai ter que decidir algumas informações, né, ali na hora, como o destino, o horário e o tipo de assento que você quer. Por exemplo, vamos pensar aqui que você vai comprar uma passagem de ônibus numa rodoviária, tá? Quando você for chegar no caixa, você vai ter que decidir algumas coisas como destino, horário e até mesmo o tipo de assento que você quer, certo? Vão ter pessoas que vão chegar lá no caixa, lá na hora, ao vivaço, e vão falar assim: olha, eu quero uma passagem do tipo prêmio para Recife hoje à noite. Eu já sei o destino, o horário e o tipo de assento, certo? Mas vão ter outras pessoas que vão chegar lá na frente e vai dizer assim: olha, eu queria só uma passagem para Recife. E aí o atendente vai perguntar para ela: ah, mas qual é o horário que você está procurando? Qual é o assento que você está procurando? E por aí vai. Pegou a ideia? Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo da pizza. Lá na minha plataforma de desenvolvimento, ou até mesmo na plataforma de IA, eu já vou deixar programado um slot para a intenção de compra, que vai precisar das entidades do tipo produto, quantidade, sabor e tamanho. Essas entidades, pessoal, se não for uma entidade conhecida pelo sistema, eu também tenho que fornecer exemplos, tá? E aí, quando alguém falar para o bot, quero comprar uma pizza, o modelo ele vai reconhecer a intenção, que nesse caso aqui é uma compra, e as entidades, né, que aqui é um produto, pizza, e a quantidade que é uma. Aí, no meu gerenciamento do diálogo, eu posso perguntar, né, as outras informações que estão faltando. Por exemplo, qual é o sabor? O modelo de IA ele vai reconhecendo essas entidades e aí eu vou seguindo, né, com algo que soa muito mais próximo do que seria uma conversa natural, né, uma conversa na vida real. No geral, o uso da intenção, entidades e slots é muito voltado para essa otimização, né, da conversa, fazendo com que elas soem muito mais naturais ou humanizadas. Agora vem um outro tópico bem legal, que é o das respostas e conteúdos generativos. Bem, eu não consigo pensar em conteúdos generativos sem pensar no GPT-3, né? Que foi um assunto que ficou bem hypado no ano passado. E, na verdade, ainda é, né? Bem hypado. Mas, enfim, eu trouxe aqui um resumo do GPT-3 que tem tudo a ver com esse tema. De maneira resumida, a resposta apresentada pelo modelo é uma saída calculada estatisticamente com base em outras interações publicadas por humanos, em um outro momento. Se você quiser que a tecnologia escreva um texto à la Machado de Assis, com algum treino, ela é capaz de gerar um conteúdo no mesmo estilo do autor. Então, pessoal, é basicamente isso. A gente usa modelos de inteligência artificial para gerar essas respostas generativas. E essas respostas vão ser baseadas, né, no conjunto de dados que eu fornecer para o modelo. E a gente também pode usar outras tecnologias, né, para criar respostas que vão soar como respostas generativas, mas na verdade elas foram estruturadas, né, e apenas se adaptaram um pouco nas consultas que elas fizeram na internet ou até mesmo em outras bases de dados. Aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês os pilares, né, que permitem as empresas desenvolverem o que a gente chamou lá atrás de IA conversacional, né? Nesses pilares, tem alguns, né, que participam mais ativamente nessa construção de respostas generativos, que são consciência contextual, aprendizagem de máquina, texto para fala dinâmica, resposta de voz otimizada e fulfillment. Apenas para exemplificar, pessoal, eu vou focar aqui nesse fulfillment, tá bem? E aí, se você tiver um Google Home ou Alexa, você também pode testar aí na sua casa, tá? Mas enfim, imagina que eu quero saber se vai chover hoje ou não. Eu posso chegar no meu Google e falar, ok Google, vai chover? Quando eu chego no Google e falo, ok Google, vai chover? O Google em si, ele reconhece essa intenção, mas nessa intenção existe uma fulfillment associada, né? Mas o que é essa tal da fulfillment? Bem, a fulfillment é uma integração ou associação que a gente pode fazer em uma ou mais intenções, né? Que permite às empresas realizarem algumas dessas operações ou até mesmo consultas em outros serviços para extrair, né, alguns desses dados e fazer com que as respostas em si, elas soem muito mais dinâmicas. Então aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu não sei se é assim, tá, gente? Eu não trabalho no Google, eu não sei, eu também se eu trabalhasse lá, com certeza eu não poderia dizer, mas apenas para exemplificar, quando eu chego no Google e falo, ok, Google, vai chover, esse fulfillment, ele vai consultar algumas informações, como a localização do meu dispositivo, o horário que eu estou perguntando, a temperatura e principalmente, né, o status do clima, se vai chover ou não. Em seguida, ele vai gerar essa resposta e vai me responder, né? Para mim, que eu estou ali na frente do dispositivo, isso vai parecer que aconteceu, tipo, ali, na hora, instantâneo, generativo. Mas, por debaixo dos panos, vai ter rolado muitas consultas, assim, muitas coisas que eu nem preciso saber que aconteceu. Essa ideia do fulfillment, ela pode ser aplicada em vários outros conceitos, né? E também qualquer pessoa ou qualquer empresa pode desenvolver isso, né? Nas plataformas de desenvolvimento.
O objetivo, como eu falei para vocês, do Fulfillment, em geral, é de gerar essas respostas dinâmicas. O nosso próximo tópico fala sobre representação de conhecimento. Ele também é bem grande, pessoal, mas eu vou passar com ele por uma forma bem superficial, tá? Mas de todo jeito, se você é da área de linguística e está querendo entrar na área, trabalhar com inteligência artificial, gente, isso aqui, ó, pode ser uma grande oportunidade para você, tá? Inclusive, eu já queria indicar uma pessoa para você seguir, que é a Fabiola Vizentin, e eu trouxe uma citação dela para me ajudar a resumir essa área. Na biblioteconomia e na ciência da informação, há dois sistemas de classificação de representação do conhecimento, taxonomia e ontologia, que são bem interessantes para projetos de inteligência artificial. Deixa eu começar pela taxonomia. A taxonomia é uma palavra que vem do grego, onde taxis é ordenação e nomia é lei, norma, regra, né? No início, essa área era utilizada na área de biologia, para classificação de seres vivos. Mas hoje, na área de tecnologia, a taxonomia ela pode ser utilizada para a organização de conhecimentos, né, das empresas. E isso pode ajudar as empresas a terem uma visão geral do seu conhecimento, né, a base de conhecimento, digamos assim. Um outro aspecto também é a ontologia. E aqui, pessoal, eu trago uma citação da Emília Currais, que foi uma indicação da Fabiola em um outro artigo que ela escreveu que fala o seguinte: o uso de ontologias em projetos de inteligência artificial possui a capacidade de transmitir para o sistema as diferentes maneiras de como o ser humano enxerga a sua realidade circundante, e assim representa o nosso complexo universo humano em campos específicos de conhecimento. Na prática, isso é mais ou menos como acontece, né? Aqui está um recorte de uma ontologia sobre a Amazônia Azul, também feito pela Fabiola. Mas enfim, no geral, esses dois conhecimentos, né, da taxonomia e da ontologia, podem ajudar não apenas a representar melhor os conhecimentos de certos modelos, mas também influenciar, né, na construção desses modelos. E aí, seguindo adiante na nossa aula, a gente vai falar um pouco agora sobre o reconhecimento de mídias. Aqui, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o reconhecimento de imagem e áudios, tá? Primeiro, vamos falar da imagem. O reconhecimento de imagem é importante nos casos em que o bot ou a interface conversacional ela vai agir em cima de alguma imagem que foi compartilhada com ela, né? Por debaixo dos panos, a imagem ela vai ser enviada para algum serviço de reconhecimento de imagem e o serviço vai responder, né, com um conjunto de objetos que ele reconheceu, junto com a precisão, muito parecida com a questão do processamento de linguagem natural, né? Sendo que aí vem um desafio que são os treinamentos, né? Só para brincar aqui, eu trouxe alguns memes que o pessoal compartilha em relação a esse problema de imagem, né? Mas aqui estão três conjuntos diferentes, né? De cachorros comparado com coisas, como muffin, pedaço de pão e até mesmo croissant. Mas enfim, brincadeiras à parte, deixando de lado esse meme, tem alguns cenários que essas informações elas já são bem estruturadas e fica muito mais fácil, né, de extrair essas informações, como o recibo de compras, por exemplo. Geralmente o recibo de compra, ele está muito próximo da palavra total, né? E aí a gente pode treinar o modelo simplesmente para extrair esse valor e por aí vai. A outra questão é a parte de reconhecimento de áudio, né? E aqui eu trago uma citação da Katy Perry, que escreveu um livro sobre interfaces de voz, no qual ela fala o seguinte: para criar uma interface de voz, o seu aplicativo deve ter um componente principal, o reconhecimento de fala automatizada, ASR. O ASR se refere à tecnologia pela qual uma pessoa usuária fala e a sua fala é traduzida para o texto. Nesse cenário, tem três siglas que vocês vão ouvir muito, que são STT, TTS e SSML. O STT é a fala para o texto, né, que é justamente essa transcrição, né, do ASR. Existem diferentes serviços que fazem isso, você pode escolher, né, qual que vai integrar na sua solução. Tem também o TTS, que é o texto para fala, que também pode ser feita pelo mesmo serviço de STT, mas tem algumas pessoas que preferem utilizar outros. E tem também o SSML, que é a linguagem de marcação para síntese de fala, o Speech Synthesis Markup Language. Mas, Caio, isso é tipo XML? É, mas a ideia do SSML é justamente trabalhar, né, essas marcações de voz, como entonações, velocidade, enfim, prosódia como um todo, né? Na prática, o SSML vão ser marcações que eu vou colocar no texto ou no conteúdo, que no caso é o diálogo, né, que vai ser interpretado pela plataforma de TTS, e essas plataformas de text-to-speech vão criar o som sintetizado conforme a minha marcação. E aí, a gente está chegando agora no nosso último tópico da nossa aula, no qual a gente vai falar um pouco sobre os conceitos, né, do jogo da imitação e o argumento do quarto chinês. O jogo da imitação não é exatamente um jogo, tá? É mais uma tese introduzida em 1950 pelo Alan Turing, no qual ele lançou as seguintes perguntas: será que as máquinas elas podem pensar? Eu não sei, o que é que vocês acham disso? Deixa um comentário aí dizendo o que é que vocês acham dessa afirmação.
E aí, na busca por essa resposta, ele desenvolveu um exercício no qual colocava um grupo de pessoas para conversar com um grupo de jurados, né, através de um programa de computador. Sendo que no grupo de pessoas também tinha um programa de computador, né, que tentava se passar por uma pessoa. Então, se o grupo de jurados achasse que o programa de computador era, na verdade, uma pessoa, esse programa de computador tinha passado no teste de Turing, né? Ou melhor, no jogo da imitação. Sendo que, embora a computação e a tecnologia como um todo tenham evoluído, a gente ainda não viu um modelo passar no teste de Turing, né? E esse é um problema computacional que ainda está aberto, tem mais de 50 anos. E quem sabe um dia, né, alguém resolve esse problema, mas eu acho que ainda vai levar um certo tempo e a curto prazo, sendo bem sério, eu não vejo algo assim acontecendo. E é bem interessante, né, porque, por exemplo, alguns anos atrás teve a Sofia, que foi uma robô que ganhou a cidadania, né, mas ainda, enfim. Uma outra abordagem, que na minha opinião talvez seja mais próxima da nossa realidade, né, é o argumento do quarto chinês, que foi introduzido em 1980 pelo John. Eu não sei falar o sobrenome dele, então eu vou chamar apenas ele de John, tá? Mas basicamente, o argumento dele sugere a seguinte ideia. Imagina que existisse uma sala na sua empresa, no qual eu coloco um papel com um conteúdo escrito em mandarim, que no caso é o chinês, né? E do outro lado sai esse papel com a tradução em português. Eu sei que dentro dessa sala tem uma pessoa com um dicionário que consegue traduzir o conteúdo, né? Mas quem não conhece a sala não sabe que tem uma pessoa, e muito menos um dicionário. Sendo que para essas pessoas que estão de fora da sala, né, e não sabem disso, parece que a sala realmente entende e traduz perfeitamente o mandarim, né? O mandarim para o português. O John fala que se o computador fizesse a mesma coisa, provavelmente algumas pessoas iriam considerar, né, esse computador como algo inteligente. Mas na verdade não tem nada envolvido, né? Até porque dentro da sala existe uma pessoa que está consultando o dicionário em mandarim. Será que você consegue ver a ironia aqui, né? Parece que é inteligente, mas na verdade não é. E hoje no mundo da tecnologia, né, tem muito disso, né, dessa mágica futurista de coisas inteligentes e principalmente as interfaces convencionais, né, que conversam de uma forma natural, mas na verdade está tudo conectado, né, por debaixo dos panos em diversos serviços que realmente fazem as mágicas acontecer. Então, na minha humilde opinião, essa visão do quarto chinês era muito mais realista, né, porque sugere que nada acontece, tudo é consequência. Ou seja, algo precisa ser feito, né, ou conectado para que essa inteligência, digamos assim, entre aspas, essa inteligência possa de fato ser inteligente. Mas enfim, tem muito pano para manga nessas discussões. Se você achar interessante, né, tipo, vai fundo, estuda. Eu acho que o futuro vai ser cheio desse lance de inteligência artificial, principalmente no nosso ambiente, né? Tem até um termo específico para isso que se chama inteligência ambiental. E antes da gente encerrar a nossa aula, eu queria pedir para você deixar um comentário aí dizendo, né, tipo, o que é que você acha do uso da inteligência artificial nas nossas vidas, né? E aí, pessoal, pode ser algo que vai muito além das interfaces convencionais como um todo, né? Será que você acha que vai ser legal? Será que vai ser algo caótico? Enfim, fala pra mim, como é que você acha que o futuro da gente, né? Como é que vai ser o nosso futuro da relação com a inteligência artificial nos próximos anos? Antes da gente ir também para a revisão, eu também queria deixar algumas recomendações para vocês aqui, pessoal, de alguns vídeos bem bacanas. Eu, particularmente, eu poderia ficar aqui falando o dia inteiro sobre esse assunto, isso me interessa muito. Mas, enfim, os dois primeiros vídeos fazem parte de uma playlist da Quartz chamada Máquinas com Cérebros, ou Machines with Brains. O primeiro é sobre por que a gente é tão obcecado, né, por filmes sobre robôs, e aí fala mais no aspecto cultural, social, enfim, como um todo. E o segundo fala sobre como o humano mais humano passou no teste de Turing. Mas na verdade não é exatamente teste de Turing, tá? É uma competição chamada Loebner Prize. E aí esse vídeo ele explica muito, ele traz alguns exemplos bem legais e práticos, né? Do que é esse tal do teste de Turing. Tem também um mini documentário da Bloomberg chamado The Rise of AI, ou A Ascensão da Inteligência Artificial, que fala muito sobre as diferentes aplicações, né, de inteligência artificial na nossa sociedade. E por fim, pessoal, tem um TED Talk bem legal chamado As Incríveis Invenções da AI Intuitiva. E aqui, o palestrante ele fala um pouco sobre os desafios de criar coisas generativas, né? E o que é que vem depois desse tal do generativo, que é muito interessante também. Bem, pessoal, nessa aula a gente falou sobre o processamento em linguagem natural e como as pessoas, né, da área de ciência da computação e linguística têm um papel fundamental na evolução dessa tecnologia. A gente também falou sobre as intenções, entidades e slots, que são os elementos chaves, né, para a automação das conversas de uma forma mais humanizada. Também falamos sobre a representação de conhecimento com as ontologias e taxonomias. Vimos a questão do fulfillment, né, e outros elementos que podem ajudar a criar respostas e conteúdos mais generativos. Teve também a questão do reconhecimento de imagem e áudio, e aqui eu falei sobre o TTS, STT, SSML.
E por fim, eu falei dessas abordagens, né, e conceitos sobre inteligência artificial como um todo. Particularmente, eu acho que a gente está querendo muito viver nessa realidade do jogo da imitação, né, que é também aquela realidade do filme Her, mas eu acho que a gente ainda está nessa realidade do quarto chinês, né? Acho que é uma coisa mais próxima do que a gente consegue desenvolver no momento. E é isso, pessoal. Eu espero ver você na próxima aula, onde a gente vai falar um pouco sobre os conteúdos conversacionais. E antes de você ir embora, eu tenho apenas um último pedido, né? Tipo, aperta o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal para receber avisos de novos conteúdos sobre interfaces conversacionais como um todo. E se achar interessante, deixa um comentário aí dizendo o que você está achando do conteúdo, para eu ficar sabendo o que é que você está achando, se você está curtindo, se você não está curtindo. Enfim, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, né? Dessa forma eu posso melhorar o conteúdo como um todo. Até a próxima. Tchau, tchau.